A fachada sul do Santuário Nacional, cada detalhe revela o drama e a beleza da história da salvação. Um dos momentos mais impactantes é a representação do martírio de São João Batista. No mosaico, vemos o rei Herodes, seduzido pela dança de Salomé, influenciado pelo mal, representado de forma simbólica. Um demônio de cabeça para baixo, sentado sobre o trono, como sinal de que o poder daquele rei já está corrompido e distorcido. A cena mostra o instante em que a cabeça de João é entregue em uma bandeja. Mas um detalhe chama a atenção. Um fluxo de ouro desce do céu, recolhe a cabeça do profeta e a leva de volta ao Pai. Um sinal de que a vida de João não termina ali. Ela é assumida por Deus como testemunho de fé e verdade. Logo abaixo, outro mártir é representado, São Tiago, irmão de João, o primeiro apóstolo a entregar a vida pelo Evangelho. Ele aparece decapitado numa forte imagem que recorda o relato dos Atos dos Apóstolos. Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Ao lado, o povo aplaude Herodes, mas o mosaico deixa claro que essa aprovação humana é frágil e passageira. As figuras das pessoas estão envoltas em um fluxo escuro, e o último personagem da cena está sentado no vazio, um símbolo de destruição inevitável de todo o poder que se distancia de Deus. Assim, a fachada sul nos convida a refletir sobre a coragem dos mártires e o chamado que também recebemos, sermos fiéis à verdade, mesmo diante das dificuldades. Após essa belíssima catequese, nós queremos continuar a nossa jornada bíblica, que estamos aí construindo neste mês de julho. E é importante que, neste programa, queremos nos ater a dois personagens bíblicos importantíssimos do Novo Testamento, que é São João Batista e o outro São Tiago. Quem está nos ajudando a fazer essa jornada é o professor doutor Sérgio Ribaric, aquele que mais uma vez acolhemos com carinho aqui no nosso programa. Bem-vindo entre nós, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. E aproveitamos também para saudar os nossos queridos alunos lá do ITESP, o Instituto São Paulo de Estudos Superiores, e todos aqueles também que frequentam, a nossa faculdade e com alegria podem beber um pouco ali também de formação teológica para auxiliar, ajudar no crescimento de todo o povo de Deus. Sérgio, nós estamos olhando parte por parte ali dos elementos que compõem a fachada sul do santuário. E hoje nós começamos conversando sobre a figura de São João Batista. E não há como falar de São João Batista sem recordar a dimensão do martírio. O que representa o martírio de São João Batista para nós cristãos? O martírio de São João Batista representa o primeiro martírio de uma série que infelizmente vai percorrer os próximos 300 anos na história da igreja. Mas não é o martírio que te leva a Deus. O que te leva a Deus é o profetismo, é o professar, é o anunciar. É isso que te leva a Deus. Por muitos anos foi confundido o martírio, o sofrimento, a dor como condição sine qua non para chegar a Deus. E não é. O martírio, a dor, o sofrimento é uma condição humana que se impõe ao outro humano. Não é Deus que nos impõe isso. Esse retorno a Deus significa que você cumpriu aquilo que Ele pedia. Evangelizar, anunciar, criar novas consciências, novas pessoas, novos rumos, novos caminhos até o próprio Deus, até o próprio Pai. Por que a igreja lá nos primórdios, e claro, hoje ela também reflete muito sobre isso, mas ela fala da importância dos mártires, ela ressalta a importância dos mártires na história? A importância dos mártires é uma característica típica da nossa Igreja Católica. Por quê? Porque nós vivenciamos esse período durante 300 anos, como eu disse. E esse período foi de uma vivência de quase todos os sacramentos. Eu me lembro que na Ata dos Mártires, um livro raro aqui no Brasil, escrito em grego, se mostra várias vezes os mártires fazendo as primeiras celebrações eucarísticas, escondidos nas tumbas, nas catacumbas, e muitos deles levavam
pediam uma Eucaristia e guardavam no bolso, porque sabiam que se saíssem hoje ou amanhã e fossem pegos por uma legião romana, iam fatalmente serem mortos na boca de leões. E eles levavam aquilo para o último ato da vida deles, era comungar, porque sabiam que aquele corpo de Cristo era o caminho para a vida eterna. Então, veja essa experiência dos mártires como nos marcou profundamente. Eu sempre falo para os meus alunos, eu brinco com eles, o que faz com que a gente acredite que a Eucaristia é o corpo de Cristo? Não foram apenas as palavras dele na Santa Ceia, porque o evangélico também e outras religiões também leem o mesmo evangelho, mas não acreditam da forma. Porque nós vivemos isso com testemunhas que levavam aquele pedaço de corpo de Cristo para poderem comungar, para poderem sabendo que aquilo era um encontro deles final com Cristo. Morriam felizes porque sabiam que iam abrir os olhos e iam encontrar os de Deus esperando por eles. Um outro personagem que nós vamos encontrar ali na fachada é São Tiago. E é interessante a gente também falar um pouquinho, né, desse martírio de Tiago, né, o que ele representa para a igreja. Mesma coisa, é uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre. Durante muitos séculos, muita gente entendeu que o martírio, o sofrimento era uma condição para você chegar até Deus. Não é uma condição. É uma condição que Deus não quer. Ele não quer o sofrimento do ser humano. O problema é que o sofrimento do ser humano é feito por outro ser humano. Não existe o silêncio de Deus, existe o silêncio do homem, né? A gente sempre se queixa, por que Deus permite isso? Deus deve estar se perguntando a mesma coisa, como é que um homem é capaz de fazer isso com o outro? A cruz não é apenas um símbolo sagrado, a cruz é, se me permite uma comparação, é um grande outdoor do Pai, como dizendo, olha o que vocês homens são capazes de fazer, né? Ou seja, Deus que te abandonou foi o homem que te crucificou. E é o que você faz com os homens todas as vezes, nessas últimas guerras que está acontecendo, o que é? É o homem crucificando o próprio homem. A gente não olhar para a cruz e pensar, Deus está me alertando, olha o que vocês foram capazes de fazer e vão continuar capazes de fazer se não aceitarem, se não absorverem o amor de Cristo. Na verdade, se contemplar a cruz, então, seria um olhar, ter um olhar diferente para aquilo que outrora era um instrumento de condenação. Exato. E agora, a partir de Cristo, é trono da graça, trono que expressa, né, como você dizia a expressão, um outdoor que expressa, então, o amor de Deus? Que expressa o amor de Deus e expressa uma consciência, para que eu, na próxima vez que eu fizer algo, me lembre que fizeram algo contra o meu próprio Deus. Leonardo Boff disse isso quando perguntado até que ponto chega a maldade humana. Ele falou até o ponto de cometer deicídio. E foi isso que nós fizemos. O pior dos males nós já o cometemos. É bem recordado, né? E hoje nós podemos observar, né, como que o deicídio ele ainda continua acontecendo no meio de nós, quando muitos continuam matando em nome de Deus e utilizando-se da religião para justificar essas mortes. As maiores matanças em toda a história da humanidade sempre foram feitas em nome de Deus. Sempre foram feitas em nome de Deus. E nós vemos que utilizar o nome de Deus vai gerando aí um distanciamento, né, entre o Criador e as criaturas, mas também entre as criaturas que deveriam viver a dimensão da fraternidade por termos um único Pai. Claro, é viver aquilo que Ele te manda, é aquilo que Ele te oferece, aquilo que Ele te mostrou o caminho, e não viver apenas uma autoridade em cima do outro. Se me permite fazer uma comparação, tem uma passagem do livro O Pequeno Príncipe muito interessante, onde a raposa chora quando ele vai embora. Ele diz, por que você chora? Ele fala, porque nós somos amigos, você me cativou. E a partir de agora os campos de trigo já são diferentes, eu vou olhá-los para eles e vou me lembrar de você. Ou seja, uma experiência de amor que nós tivemos, a partir de agora, essa experiência vai guiar a minha forma de ver o mundo. As experiências que Jesus nos dá e nos deu e nos continua dando em cada sacramento, são experiências que fazem com que eu veja o mundo de uma forma diferente. Agora, antes eu via as pessoas humanas andando, eram apenas outras pessoas. A partir do meu contato com Cristo, eu vejo as pessoas como outros filhos de Deus. Eu vejo eles como pessoas que sofrem, que podem ser amadas, que devem ser respeitadas. Essa experiência com Cristo faz, como a raposa disse, me faz ver o mundo de uma outra forma, com os olhos de Deus. Nós temos um outro óculos, né? Nós colocamos um outro óculos para ver. Interessante, né, que você traz essa obra, O Pequeno Príncipe, porque nós podemos lê-la a vida toda, mas as fases da vida que nós vamos lendo,
este livro, nós vamos conseguindo colher dele coisas novas, né, que estão ali escondidas. E eu penso que as Sagradas Escrituras é bem isso. Então, cada vez que a gente lê as Sagradas Escrituras, cada vez que a gente estuda, que a gente reflete, sempre há algo novo que emerge, né, desta palavra e que vem ao nosso encontro para nos alertar, para nos estimular, para nos exortar a não ficarmos parados, mas buscarmos sempre um novo amanhecer, né, que vem carregado aí desta presença amorosa de Deus, que nos salva, que nos liberta e que, sobretudo, nos abraça como Pai. Eu acho que isso é importante. E é interessante que, porque você me cativou, eu consigo ver agora o mundo. Ou seja, porque Deus me amou, eu consigo ver o mundo de outra maneira. Porque Deus me amou, agora eu sou capaz de amar o mundo. Se eu não tiver a experiência do amor, eu não sou capaz de mudar. Não adianta ler a Bíblia sem eu ter uma experiência de amor com Deus ou com o homem. A partir do momento que eu tenho essa experiência de amor, eu consigo colocar o Evangelho em prática. É, por isso que Jesus, né, diante de todas as atrocidades, né, que a gente pode observar nas Sagradas Escrituras, por exemplo, a morte dos santos inocentes, né, porque isso era para ser com Cristo, mas vem depois João Batista, o último dos profetas, logo após, né, a morte de Jesus, Estevão e tantos outros, né, os apóstolos que estavam com ele ali, pouco a pouco também serão martirizados como consequência, né, do assumir a missão que o Senhor lhes legou. Então ele mesmo vai alertando, ele mesmo vai mostrando e vai dizendo, olha, eu os cativei, né, mas não para mim, mas para um projeto maior, que é o projeto do reino. Eu não sei se pensarmos por aqui, a gente também está correto no caminho. Corretíssimo, corretíssimo. Nessa fachada da área sul tem uma parte de João Batista muito importante, que quando vem um fluxo de ouro, né, pega a cabeça de João Batista e leva para cima de novo. É interessante o sentido e a direção do fluxo. Ele sai de cima, passa por aqui, pega a cabeça de João Batista e a leva de volta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como não comparar as duas coisas? Ou seja, é a graça santificante que vem até o homem, por mais pecador que seja, mas vai para o homem que profetizou, que pregou a vinda do Cristo e agora resgata novamente para o alto. É muito bonita essa imagem que está na Basílica. E é uma imagem que nós devemos guardar, né, no nosso coração, porque todos nós somos chamados também a fazermos essa experiência de voltar para o coração daquele que nos enviou, para o coração daquele que nos plantou aqui neste mundo, como árvores, não para fazer uma sombra, mas para abrigar. Para abrigar. Acho que esta é a nossa missão, né? Abrigar as pessoas, mas no sentido de ajudá-las a fazerem uma experiência profunda de Deus através do nosso testemunho. A igreja é isso. A igreja é uma grande figueira, onde convida todo mundo, como Natanael, a ficar embaixo rezando e pedindo e clamando a Deus, chamando Deus e reconhecendo em Jesus Cristo o Filho de Deus. Sérgio, nosso tempo já acabou no programa de hoje, mas é sempre uma alegria poder estar aqui com você, conversar contigo sobre as coisas da Palavra de Deus. Mas nós voltamos na semana que vem para continuarmos essa jornada. Muito obrigado. Até lá, então.